Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre o conto Como um Colar, presente na obra Entre a Espada e a Rosa, da Marina Colasanti. É um dos últimos contos aqui. E aí a gente vai fazer o de sempre que a gente tem feito nessa playlist, que é fazer a leitura do conto e depois disso vamos fazer uma análise, um resumo, o que a gente pode entender, quais temas de redação podem ser extraídos aqui, como isso pode cair na prova da UEM. Desde já quero pedir que vocês se inscrevam no canal, curtam os vídeos, comentem, para que esses vídeos possam ser engajados e assim o canal possa crescer e eu possa continuar produzindo conteúdo para cá, para o YouTube. Então vamos lá fazer a leitura desse conto. É cega, diziam todos, mas cega a princesa não era. Desde o dia do seu nascimento, não havia aberto os olhos. Não porque não pudesse, apenas porque não sentia necessidade, pois já no primeiro momento vira tantas coisas bonitas por trás das pálpebras fechadas que nunca lhe ocorrera levantá-las. Era como se a janela dos seus olhos fosse voltada para dentro, e debruçada nessa janela ela passasse seus dias entretida, mas isso os outros não sabiam. E não sabendo, lamentava-se em segredo o rei seu pai, chorava escondida a rainha sua mãe, sem jamais revelar seu sofrimento diante da filha, para que não viesse mais essa dor somar-se à sua suposta desgraça. Ao longo dos primeiros anos, os melhores médicos do reino foram chamados para examiná-la. Tentaram pomadas, receitaram poções, recomendaram mudanças de ar, prescreveram banhos frios, exigiram banhos quentes. Porém, como nada conseguisse curar aquilo que não estava doente, cansaram de lutar contra sua própria ignorância e, declarando o caso único na ciência médica, desinteressaram-se dele. A partir de então, viveu serena a princesa, mais e mais descobrindo daquele mundo só seu e mais querendo descobrir. E enquanto acumulava por dentro seu tesouro, outro tesouro por fora se fazia, pois todos os anos, desde que havia nascido, seu pai lhe dava o mesmo precioso presente de aniversário. Era sempre igual à cerimônia. Os sinos do reino repicavam festejando a data e o rei e a rainha, acompanhados de cortesãos, entravam nos seus aposentos. Ao lado do rei, um pajem com uma almofada de veludo cor de sangue. E sobre a almofada, pequena lua translúcida e luminescente, uma pérola, que o rei colhia entre 2 dedos e, para admiração da corte, depositava na palma da mão da sua filha. Quando completares 15 anos, dizia cada vez abraçando-a, mandarei fazer com elas o mais lindo colar de que jamais se teve notícia. Anuíram sorridentes a rainha e os cortesãos, imaginando o esplendor da joia a ser feita com as raras pérolas do Oriente. Fim da cerimônia, quando todos já haviam se retirado, a princesa guardava sua pérola junto às outras em uma caixa de mogno forrada de cetim, sem pensar mais nela até o próximo aniversário. Assim, mais de 14 anos haviam passado, e era uma manhã de inverno do 15º ano quando a princesa, que esquentava as mãos no braseiro, ouviu uma leve batida na janela. Silêncio, outra batida seca, como se um galho tocado pelo vento. Mas não havia árvores perto da janela, nem ventava, e a batida insistia. A princesa foi até a janela, abriu-a. Antes que suas mãos começassem a tatear, uma bicada gentil veio encontrá-las. Penas macias roçaram nelas. Uma ave que ela não sabia nomear arrulhou, passou a cabecinha contra seus dedos e começou a bicar o mármore do peitoril coberto de neve. Pobrezinha, pensou a princesa, com fome neste frio, e sem ter nada para comer. Afligia-se sem saber o que lhe dar, mas de repente um sobressalto de alegria. Lembrou-se das pérolas, aqueles grãos todos que o pai havia lhe dado. Sem hesitar, foi até a caixa do mogno, tirou uma pérola e na palma da mão, assim como a recebia do pai, ofereceu-a ao pombo. Um toque do bico e lá se foi da palma o leve peso. Logo, o farfalhar das asas e um súbito vento no rosto disseram à princesa que seu visitante também tinha ido. Sorrindo, fechou a janela, mas passados alguns dias, numa tarde em que o vento uivava pelas frestas, novamente as pancadinhas na janela pareceram chamá-la, e ela recebeu entre as mãos seu doce amigo e lhe deu uma pérola para comer, e entre ruar de penas ele se foi. Nevou, voltou o silêncio a deitar-se no jardim, e no silêncio o biquinho bateu nos vidros, a princesa sorriu feliz, e a cena toda se repetiu mais uma vez. Nem foi a última. Durante aquele mês e ainda no outro, o pombo veio visitar a princesa. Cada vez levava uma pérola, cada vez demorava-se mais.
Dessa forma, a caixa de mogno já estava vazia na manhã em que os sinos repicaram e a princesa lembrou-se subitamente que era seu aniversário. Não demorou muito, o rei e a rainha e os cortesãos entraram nos seus aposentos. Sobre a almofada, uma pérola. Mas dessa vez, depois de colocá-la na mão da filha, o rei, em voz alta, pediu-lhe as outras 14, pois era chegada a hora de mandar o ourives real fazer o colar. Sobressaltou-se a princesa. Como dizer ao seu pai, diante de todos, que não as tinha mais? Fechadas as pálpebras sobre seu segredo, mentiu pela primeira vez. Que o pai voltasse dali a 3 dias, pois não lembrava onde tinha guardado a caixa de mogno e certamente demoraria a achá-la. O pai, pensando nas limitações da filha para encontrar os objetos, concordou penalizado e saiu com toda a corte. Assim que ficou sozinha, a princesa abriu a janela, mas de nada adiantou chamar, de nada adiantou bater palmas, nenhum fafalhar de voo amarfanhou o silêncio. Então, uma lágrima rolou lenta sob as pálpebras fechadas, depois outra e outra, quentes ainda sobre os cílios, logo esfriavam no vento do inverno, descendo geladas pelo rosto até congelarem antes mesmo de alcançar o peitoril. Foram as lágrimas congeladas que ela encontrou, percorrendo o mármore com os dedos, mas sentiu-as tão redondas e lisas que as confundiu com as pérolas e exultou de alegria, certa de que seu amigo tinha devolvido os preciosos grãos. Fechou depressa a janela, guardou seu achado na caixa de mogno. Quando seu pai viesse, já tinham que lhe dar. Mas quando, dali a 3 dias, o rei recebeu a caixa, nela não encontrou nada além de uma pocinha d'água encharcando o cetim. Onde estavam as pérolas? À beira da fúria, o pai exigia explicações, e a princesa não teve outro recurso senão contar-lhe como havia recebido a visita de uma ave, como esta arrulhava no frio e como, para matar sua fome, lhe tinha dado um por um todos os grãos. Então ela não sabia o valor daqueles grãos? Vociferou o rei, sem mais conter a indignação. E nem bem havia saído dos seus aposentos, já aos brados chamava o ministro, exigindo que os arqueiros reais caçassem o pombo. Daria um prêmio valioso a quem lhe trouxesse as 14 pérolas. Pombo, pensou a princesa ouvindo as ordens do pai. Era esse o nome do seu amigo, Pombo, que os arqueiros procurariam para matar. Envolveu-se num xale branco de lã, abriu a porta envidraçada que dava para o jardim. Pela primeira vez, era preciso olhar. Lentamente, sem susto ou surpresa, abriu os olhos. À sua frente, tudo era apenas uma longa ondulação de neve, que ofuscava, mas que em algum lugar guardava um pombo. Desceu os poucos degraus, começou a caminhar. Parava às vezes, batia palmas. A neve alta abafava seus chamados. Afundando, tropeçando, arrastando as saias e xale, afastou-se do palácio. Talvez agora já estivesse no campo. Passou por uma sebe de espinheiros, adiante, alguns arbustos, chegou a um pequeno bosque, as árvores negras agitavam ao vento os galhos descarnados. Novamente a princesa bateu palmas, mas dessa vez um farfalhar seu conhecido fez-se ouvir. E eis que, entre o negro e o branco, um belo pombo cinzento veio volteando para pousar em sua mão estendida. Ao longe, o arqueiro escondido atrás de um tronco viu a mancha cinzenta movendo-se contra o fundo imaculado. Não viu a silhueta da princesa, que, envolta no xale branco, confundia-se com a neve. Tirou a seta da aljava, retesou a corda, o pombo pousou suas patinhas de lacre nos dedos que o esperavam, ainda bateu as asas para equilibrar-se. Com um silvo de serpente, a seta o atingiu. Um estremecimento, um voar de penas e sangue, um rasgar de carnes. Varado o corpo cinzento, nem assim se aplacou a fome da ponta de ferro, que avançou ainda, indo cravar-se no coração da princesa. Batem no vento os negros galhos, caída sobre a neve, desfeito o casulo do xale, a princesa fecha lentamente os olhos que havia demorado tanto para abrir. Mas, pela ferida no peito do pombo, rola uma pérola, depois outra, outra mais. 14 pérolas escorrem como gotas sobre o alvo colo da princesa, e preciosas se aninham ao redor do pescoço, como um colar. Como um Colar é um conto poético e simbólico que conta a história de uma princesa que desde o nascimento jamais tinha aberto os seus olhos. Todos ao seu redor julgavam que ela era cega, embora ela de fato não fosse.
E acontece que ao nascer, a princesa vislumbrou tanto a beleza interior, tantas imagens subjetivas por trás das pálpebras fechadas, que simplesmente nunca sentiu a necessidade de ver o mundo com os olhos abertos. Era como se os seus olhos estivessem voltados para dentro e esse universo para ela bastava. Diante dessa escolha, os pais, o rei e a rainha, acreditavam piamente na cegueira da filha. Embora eles a amassem, sofriam em silêncio e todo o reino buscava soluções médicas para curá-la. Porém, como o próprio conto diz, não se cura o que não está doente. Então, após inúmeras tentativas frustradas da ciência, a princesa passou a viver em paz, serena, mergulhada na sua própria interioridade. Talvez ela até se perguntasse silenciosamente: o que é considerado normal? Porque o normal seria viver de olhos abertos. Todos os anos, no aniversário da princesa, o rei a presenteava com uma pérola rara. Ele prometia que aos 15 anos mandaria fazer o mais belo colar já visto por ela, e por qualquer pessoa. Mas para a princesa aquilo não tinha utilidade ou sentido. Mesmo assim, ela guardava as pérolas numa caixa sem pensar nelas até o próximo aniversário. Para ela, aquelas pérolas eram apenas grãos. Esse desinteresse revela um contraste radical entre dois modos de existência: o mundo interior, sensível e simbólico da princesa, e o mundo materialista que atribui valor ao que se vê e se ostenta. Uma virada vai ocorrer quando um pombo aparece à sua janela em pleno inverno. E tocada por compaixão, a princesa deseja alimentá-lo. E é só então que ela se lembra das pérolas, que para ela valiam menos do que o gesto de cuidado com o outro. E começa a oferecer uma pérola por visita, e o pássaro passa a voltar cada vez com mais frequência. Com o pombo, a princesa desenvolve uma relação que nunca tivera com ninguém. É um novo afeto, desinteressado, de presença e escuta mútua. Enquanto isso, o texto nos sugere que seus pais só entravam em seus aposentos nos aniversários, o que sugere uma relação formal, distante, possivelmente reforçada pelo fato dela ser mulher e ser tida como defeituosa. No aniversário dela de 15 anos, quando o rei exige as pérolas para mandar fazer o colar prometido, a princesa mente pela primeira vez e depois tenta reconstituí-las com as próprias lágrimas que haviam congelado no parapeito da janela. Esse gesto simboliza o quanto o valor da pérola era apenas um sentido atribuído. Para ela, tanto fazia uma lágrima quanto uma gema oriental. O colar não tinha valor em si, mas na fantasia alheia. Então, o desfecho é trágico, profundamente recheado aí de simbolismos. Ao saber que o rei mandou matar o pombo para recuperar as pérolas, a princesa pela primeira vez abre os olhos, não por curiosidade ou por vaidade, mas por coragem e amor, para defender o único ser com quem havia criado um vínculo real. E confundida com a neve, acaba sendo atingida junto com o pombo por uma flecha real. E só então que essas pérolas aparecem escorrendo do peito ferido do pombo e se aninhando suavemente no colo da princesa, formando em si um colar prometido, um colar banhado em sangue, amor pelo pássaro e a morte, o trágico desfecho. Nesse final do conto, o autor constrói um final irônico e poderoso. O rei, enfim, consegue o que desejava, mas ao custo da vida da filha, literalmente e figuradamente. O colar se realiza, mas é um colar de sacrifício. O desejo de materializar o valor, de dar forma ao que é simbólico, cobra o seu preço. Ele destrói aquilo que era mais puro e verdadeiro. A partir dessa história, a gente pode tirar diversos temas de redação e trabalhar em cima deles para a prova da UEMA, como o valor do invisível, porque o que não se vê costuma ser desvalorizado. Essa proposta permite que a gente discuta como a sociedade atual dá mais importância ao que é material, mensurável e visível e negligencia afetos, subjetividades, como ocorre no conto com as pérolas e o gesto da princesa. A gente pode falar sobre a valorização excessiva da aparência,
e do que pode ser mensurado apaga o valor dos sentimentos e vínculos humanos, embora que invisíveis, sustentam a vida em profundidade. A história da princesa que preferiu manter os olhos fechados não é apenas uma fábula sobre sensibilidade, é também um espelho delicado da forma como o mundo trata aquilo que não entende, seja a diferença, o silêncio, o afeto ou a subjetividade. Por que o normal hoje é considerado viver de olhos abertos? E claro, falando no sentido figurado, tudo que não se encaixa nos moldes do normal tende a ser ignorado ou sufocado. Esse conto nos convida a pensar: quantas vezes somos como o rei, querendo transformar o que é vivo e espontâneo em algo que caiba numa moldura? Quantas vezes exigimos colares simbólicos, status, resultados à custa de vidas, de afetos, de histórias que não foram ouvidas? Então, o conto como um colar não é sobre uma princesa e um pombo, é sobre todos nós, sobre o valor que damos ao visível e o que deixamos escapar por não saber enxergar com o coração. E talvez a pergunta mais importante que fique seja: a que custo temos buscado aquilo que chamamos de valioso? Fica a reflexão, espero que vocês tenham gostado do conto, espero que vocês também tenham interpretado dessa maneira. Coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam, não esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal. Agradeço a cada um que tem participado e interagido aqui com o canal e até o próximo vídeo.